Marcos André, meu querido amigo, hein? Depay chegou chegando, hein, ô Vamp? No vestiário em Porto Alegre, no último domingo, depois de vencer por 3-0 o Grêmio, o Depay fez um discurso lá pro grupo e esse vídeo foi divulgado pela TV Corinthians, tá? Aí a gente vai colocar aí na arte o que disse o Depay e eu quero saber de você, Vamp, o que você acha dessa declaração dele. Ele diz o seguinte: gostaria de aproveitar essa oportunidade, antes de todos irem para as férias, para agradecer a todo mundo. Presidente, staff, técnico, Fabinho, pessoas que me receberam tão bem, fisioterapeutas, todos me ajudaram a me adaptar. Mas quem eu mais gostaria de parabenizar são os jogadores, porque vocês me receberam como uma família. Não é fácil. Eu vim da Europa e tenho que me adaptar a um novo país. Eu me sinto em casa, todo mundo me passou energia positiva e eu quero agradecer por isso. E aí o Depay continua. Nosso desafio para a próxima temporada é mudar algo na nossa mentalidade. Eu vejo qualidade em todos vocês, mas com qualidade apenas não podemos vencer títulos. E vimos isso nessa temporada. Fomos a 2 semifinais, 4 jogos e a gente não conseguiu levar do nosso jeito. Eu penso que é algo a ver com a mentalidade e a concentração. Vamos sair de férias. Foi muito pesado para vocês, não para mim. Eu tô aqui há 3 meses. Aproveitem as férias e voltem com algo na cabeça. Se olhem no espelho e pensem: o que podemos fazer melhor pelo Corinthians para o time ganhar títulos? Nós precisamos ganhar títulos e nós vamos ganhar títulos. Mas isso não vem um dia antes do jogo. Começa nos treinamentos. Muito obrigado. Olha aí, velho Vamp. Se eu já elogiava o Depay porque chegou jogando bem, chegou sendo decisivo, chegou incorporando ali o estilo Corinthians, né? Ele incorporou mesmo, ele vai pra rua, ele faz vídeo na rua junto com o torcedor. O cara é midiático sim, isso é importante para vender, porque ele precisa se vender já que ele custa tão caro, e ele se vendeu porque a patrocinadora que tá pagando o Depay já tá querendo mais 2 grandes jogadores, porque gostou do retorno que ele deu. Ou seja, Vamp, e agora um discurso como esse, né? É um cara que chega e que quer fazer desse Corinthians campeão. São 9 vitórias consecutivas. É o recorde da história do Brasileirão. Corinthians igualou o recorde do Atlético Mineiro e de mais um clube aqui, deixa eu ver aqui, ó. Sim. Sequência positiva, é Internacional. Com a vitória sobre o Grêmio, o Corinthians atingiu um feito histórico. Chegou à maior sequência de vitórias seguidas na história do brasileiro. Igualou o Atlético Mineiro de 2021 e o Inter de 2020, com 9 vitórias seguidas. Dá para ganhar título, Vamp, com esse elenco que o Corinthians construiu? Foi um ano de muita crise, de muitos questionamentos, pedido de impeachment, mas a despedida foi desse jeito aí, pelo que disse o Depay, Vamp. Ele foi o atleta contratado aí nessa janela que teve, né? Ele mais 8, para poder dar essa arrancada, tirar o Corinthians daquela zona incômoda de rebaixamento. 9 vitórias seguidas leva o Corinthians a uma pré-Libertadores, né? Essa semana que vem sai já quem Corinthians e Bahia vai enfrentar. É o jogador mais famoso do time, né? Um jogador internacional, né? E que ele pode também ganhar títulos, porque a carreira dele não é fácil de muitos títulos, não. Ele jogou em grandes equipes, Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, mas não sei se ele tem tantos títulos assim na carreira. E está em busca disso também, né? Veio para cá, é um continente muito grande, né? Um país continental. Ele que viveu ali, o modo de vida da Holanda para a França, para a Espanha, é diferente, né? Terminou a temporada em alto, vai começar a temporada, já fazendo uma pré-temporada, tudo certinho, ele vem com um bonde andando, agora não, vai começar todo mundo do zero, em busca aí, o que é que tem primeiro pela frente? Essa pré-Libertadores
e o Campeonato Paulista, né? O Corinthians que estava fora até da Copa do Brasil, joga a Copa do Brasil também. Então, eu não vi nada demais, eu achei legal. Cumprimentou todo mundo, foi muito bem recebido. Vai sair, agora vamos ver como vai ser esse Corinthians para a próxima temporada. Mas você acredita, Vamp, em títulos desse Corinthians? Tem time para brigar por título com Flamengo, Palmeiras, Botafogo? Todo mundo, se você perguntar para o torcedor corintiano, para qualquer um que trabalha ali, vai acreditar em títulos. Você vê time menores demitindo um treinador. O Vitória, meu Vitória, vai jogar Sul-Americana. O treinador do Vitória, ele ganha o Campeonato Baiano em cima do maior rival, é campeão da Série B, estreia no Campeonato Brasileiro, perde pro Palmeiras, pro Flamengo e pro São Paulo logo de cara assim e mandaram embora. Quer dizer, todo mundo fica sonhando com alguma coisa, né? Ó, Vamp, eu tô vendo aqui, você me perguntou, e eu vou passar também pro Mauro Betting. O Depay tem sim alguns títulos, tá? Não vou dizer que ele é um mega campeão, mas ele tem os principais, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. Copa da Inglaterra, 2015 e 2016, pelo Manchester United. Liga Europa, 2016-2017, pelo Manchester United, né? Que é a segunda divisão da Europa, mas é um título importante. Depois da Champions é a Liga Europa. Copa da Liga Inglesa em 2016-2017 pelo Manchester United. Pelo Lyon, nenhum título de repercussão, foi campeão da Copa Emirates, 2019. Aí Barcelona, Supercopa da Espanha e Campeonato Espanhol. Ele ganha o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha em 2022-2023. E pela seleção holandesa, foi campeão europeu sub-17. Tipo, ele tem então, Campeonato Espanhol, que é um título importante, Supercopa da Espanha, mais ou menos, Liga Europa pelo United é um título importante, e Copa da Inglaterra ali, Copa da Liga Inglesa, que são também títulos ali médios. E pelo PSV Eindhoven, ele foi campeão da Copa dos Países Baixos e da Supercopa dos Países Baixos. Se eu não me engano também, ele ganhou um título holandês. E ganhou um campeonato holandês em 2014, 2015. É uma carreira que não é super vitoriosa, mas jogou em clubes bem grandes, né, Mauro Betting? E venceu títulos, não passou em branco. E para o nível do futebol brasileiro e sul-americano, um artilheiro histórico da Holanda, um jogador de semifinalista de Eurocopa, pintar no Corinthians como se pintasse no Flamengo, no Botafogo, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, já seria muito. Ele já chega naquele dia, lembra, um dia que ele vem da Holanda, já chega, se apresenta no Parque São Jorge, vai ver o Corinthians ganhar o Juventude, jogo dificílimo na Neoquímica Arena, com gol no final do André Ramalho, já sabe e chega muito legal no papo, aquela coisa de identidade com o corintiano, até do lado musical dele, uma coincidência enorme, ele tinha uma música Corinthians, né? Exatamente a referência bíblica, e aí ele se adapta como se ele tivesse nascido no terrão, né? E muito melhor do que o gringo da favela, lembra? O Casim, né? Que era legal ter gente boa assim, mas, meu Deus, né? Quer dizer, se o caseiro gringo da família, imagine o Memphis e a recuperação fabulosa com essas 9 vitórias. O Corinthians foi muito além do que se esperava na própria Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil. Acho até que acabaram atrapalhando um pouco, mas no final das contas o Corinthians não só evitou o rebaixamento, como aí por méritos, né? Do que aconteceu, não na Sul-Americana, mas em Copa do Brasil com o Flamengo e na Libertadores brilhante do Botafogo. O Corinthians chega à Libertadores. O Corinthians que, quando ele começa a recuperar, a gente fazia uma certa conta, mas meio que na base do desespero do vai Corinthians, deixaram chegar de que vai para a Libertadores e foi. E agora, embora ainda tenha todos os outros problemas, os 2 bilhões e 400 milhões de dívidas, a administração atual, a situação atual, a oposição que deixou o clube nessa situação deplorável, ainda que não se conserta, mesmo com promessas que, aliás, foram feitas e foram executadas do patrocinador de trazer novos reforços, se não do nível do Memphis Depay, de grandes investimentos. Enfim, tem muita coisa a ser acertada ou deixar de ser errada no Corinthians, mas ao final do ano muito melhor que a encomenda. E com o Memphis mantido, havia até o risco de se caísse, ele não ficasse por uma questão contratual óbvia, não era nada, o Memphis Depay é do mercado do futebol, sobretudo brasileiro, e daquela situação deplorável que se encontrava o Corinthians, é um outro timão. É um Corinthians que no Paulista, claro que pode ser campeão, o maior campeão de todos. Em Copas, se ele já com aquela dificuldade chegou longe na Copa do Brasil,
pode, é um candidato sempre ao título da Copa do Brasil, passa a ter outro patamar no Brasileiro, e numa dessa de Copas, até a própria Libertadores parecia algo impossível, o Corinthians chega lá e agora 25 é uma outra história. Ainda tem muita coisa a ser resolvida ou deixar de ser errada fora de campo, mas em campo e com essa gigantesca identificação e pela qualidade do Memphis Depay, a recuperação de Yuri Alberto, o grande futebol desde o início, mesmo na fase horrorosa, o Garro já jogava muito bem. Esse novo esquema com Bidon e com Carrilho, mantidos, que serão, pelo menos para começo de conversa, pelo próprio Ramon Dias, também ele, comissão técnica, mantidos, é um início de ano muito mais promissor do que foi o 24. E dá para dizer que desde 19, quando a última conquista corintiana do Paulista, do Tri Paulista, você não imaginava o Corinthians com coisas legais para 2025, repito, dentro de campo, fora ainda são elas. É isso, né, Mauro César Pereira? Porque um time que encerra uma temporada com 9 vitórias seguidas, a gente acabou de lembrar aqui que ele igualou o recorde do Campeonato Brasileiro. É só o Atlético Mineiro de 21 e o Inter de 2020, né, que chegaram a 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. E aí o Inter deu aquela entregada no final e foi passado pelo Flamengo, que foi o campeão de 2020, e o Atlético Mineiro foi o campeão, né, de 2021. Aí eu te pergunto, Mauro, com isso tudo que a gente falou, Depay chegando muito bem, Yuri Alberto crescendo e falando que vai ficar, o Garro sendo aí um dos principais meio-campos do futebol brasileiro, né? O Hugo Souza, que chegou se firmando no gol do Corinthians. O André Ramalho, eu acho também uma boa contratação. O Carrilho, eu acho que cresceu muito também nesse fim de temporada. O Corinthians, Mauro, ele teve a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro, enquanto tem o Ramon Dias como treinador, tá? O Ramon Dias, no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, só tem números piores que o Botafogo, tá? De aproveitamento, de campanha. O aproveitamento do Ramon Dias foi tão alto que nos números, mesmo se ele tivesse assumido o Corinthians com 0 pontos, ainda assim teria livrado o Corinthians do rebaixamento. Aí eu vou ler aqui. Em 22 rodadas com o Ramon no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Eram apenas 2 vitórias até ele chegar. E com ele foram 13. Dos 66 pontos que o Ramon Dias disputou pelo Corinthians, ele somou 44. 66% de aproveitamento. Com tudo isso, Mauro, não é viagem, né? O Depay pedir títulos para esse grupo no ano que vem, ainda mais se tratando de mata-mata. Aquele Corinthians mesmo que chegou na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, né, em 2022... era mais fraco que esse Corinthians atual e chegou numa final de mata-mata, né, Mauro? Tiago, qualquer análise que se faça sobre o Corinthians pode ser descolada da situação crítica do clube. Um clube que tem uma dívida colossal, que não consegue honrar seus compromissos todos, está pagando os jogadores, mas vira e mexe está sendo cobrado aí por A, B e C. Até o Ronaldo Fenômeno falou outro dia, né, que tem boleto para receber. Quer dizer, olha isso, gente. Então, assim, o que vai acontecer com o Corinthians? Não sei. O Depay, que agora está todo apaixonado, se amanhã o cara minguar não cair na conta dele, o que ele vai fazer? Ele vai ficar feliz? Alguém pode apostar que os salários do Corinthians estarão sempre rigorosamente em dia com seus atletas? Alguém consegue? Então, qualquer coisa que se fale sobre o Corinthians, para mim, é assim, uma coisa que não se sustenta, a gente não sabe o que vai acontecer. Não tem solidez nenhuma. Uma gestão totalmente atrapalhada, que fez várias contratações caras. Obviamente, o resultado veio em campo, mas sem a menor condição para isso. Então, até onde isso vai? Não sei. Não sei. Então, falar em título, ganhar competições importantes, títulos relevantes só podem ser conquistados lá para o final do ano que vem, né? Porque no primeiro semestre só tem o campeonato estadual. Depois disso, você vai ter as competições que acabam lá para novembro, dezembro e por aí vai. Então, muito difícil saber o que vai acontecer com o Corinthians. Muito difícil. Da mesma maneira que teve essa arrancada, ele pode ter uma derrocada amanhã, jogadores que ficam, que vêm, que vão, a gente não sabe. Muito difícil prever, porque é um clube que está sendo gerido de uma forma absolutamente atrapalhada, né? Acho que até um pouco pior do que era antes, por incrível que pareça. Incrível que pareça. Mas dentro de campo melhorou, né, Mauro? Eu sei que a dívida tem que ser questionada, tem que ser criticada, e a gente já criticou muito e critica muito, mas dentro de campo é um time forte hoje, né, Mauro? Sim, mas você perguntou sobre o ano que vem, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Com essa crise financeira,
Não sei o que vai acontecer. Você vai conseguir manter esse elenco, você vai conseguir honrar os compromissos com os jogadores da maneira que vem fazendo. Porque a gente sabe que o pessoal, até os setoristas falam e tal, que eles priorizam o pagamento dos salários, para o time não ficar bravo. Aí o time joga. Mas tem outras contas para pagar. E se amanhã não conseguir pagar os salários em dia, como é que faz? Não sabe, a gente não sabe. Gente, o Corinthians há poucas semanas estava com dificuldade para conseguir 800 mil euros, que não é tanto dinheiro para um clube que faturou quase 1 bi no ano passado, para pagar o goleiro, o Hugo. Uma brigaiada danada para pagar uma quantia que não é uma quantia tão significativa, já tinha pago uma parte, já tinha pago multa. Até o Mateuzinho não pagou. As receitas da Brax para pagar o Corinthians ano que vendeu a placa de publicidade, vão para o Flamengo, do Mateuzinho. Outro dia eu vi que estavam renegociando a situação do Ranieri, talvez envolvendo o jogador. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Vira e mexe tem alguma cobrança, ex-jogadores cobrando, transferban. Então a gente não sabe como. Se ficar esse time jogando, recebendo em dia, a tendência é continuar forte. Mas como afirmar isso? Como ter certeza disso? Não dá para ter. Não dá para ter, porque não dá para descolar o campo do que acontece fora. Eu não consigo. Assim, a não ser que a gente vai ficar aqui falando um exercício de imaginação. Agora, se fosse um clube bem gerido com esses jogadores, aí não teria dúvida, não. Vai continuar uma escalada de sucesso. Porque tem bons jogadores, o time encaixou, a tendência é continuar muito forte e fora de campo está tudo tranquilo, tudo controlado. Mas não está. Obviamente não está. A cada informação oficial que chega do próprio clube, a dívida só aumenta. Gente, vai para 2,5 bi. Está em 2,4, né? Daqui a pouquinho está em 2,5. É muita grana. E o clube faturou quase 1 bi no ano passado. Esse clube era para estar totalmente tranquilo e calmo, com faturamento muito elevado. Você pega o Botafogo campeão da Libertadores e do Brasileiro, não deve faturar, porque esse ano, uns 400 e poucos milhões, talvez. Vamos fazer um chute lá nas alturas. 500, meio bi. O Corinthians, ano passado, quase rebaixado, faturou quase 1 bi. Está lá no relatório do César Grafietti, 900 e tantos milhões de reais. Então você vê o potencial do clube e mesmo assim, não adianta, você fatura alto, mas você deve muito, você vive no desequilíbrio constante. Então, como ter certeza do que vai acontecer? Eu não sei. Se tivesse equilibrado, eu acho que o time, a tendência seria continuar bem, porque o time é bom. E, aliás, o absurdo foi ficar tanto tempo, mesmo antes da chegada de tantos jogadores, lá na zona do rebaixamento, que já tinha time para ficar na posição melhor. Aí encaixou no final, teve essa sequência extraordinária de vitórias, mas perdeu os 2 mata-mata, né? Foi eliminado dos 2 e não ganhou título nenhum. Então agora vai para o ano que vem, novamente nessa roda viva do Corinthians. E o mais incrível, com muita gente apoiando essa diretoria, isso que me deixa mais estarrecido. Gente que se descabela para que o presidente não saia. Meu Deus do céu. Isso aqui é mais assustador. É uma situação, né, como diz o Mauro, que fora de campo ela é muito questionável, mas dentro realmente ela melhorou muito. E é aquilo, né? É claro que o Corinthians é um time assim, que tem dívidas e que monta times e faz contratações mirabolantes, que muito se questionar de onde saiu o dinheiro para essa contratação. Mas no caso do Depay, foi do patrocinador. O patrocinador, pelo jeito, quer outros 2. Agora, é um problema de muitos times, e é bom a gente deixar isso claro também, né? O São Paulo mesmo, que foi campeão da Copa do Brasil, tinha a dívida doidado também, contanto que agora o Casares está prometendo equilibrar. Só que já está falando em contratar o Oscar. Aí você pergunta, gente, falou que ia cortar os custos, mas já está querendo contratar aquele que seria um dos jogadores mais caros do Brasil. O Oscar fez um patrimônio na China de 600 milhões de reais, gente. Então um cara desse não vai vir para ganhar pouco no Brasil. É realmente um problema que tem alguns clubes, mas dentro de campo o Corinthians realmente evoluiu muito nesse final de temporada. E é impressionante, né, o Vamp, o número do Ramon Dias, cara. O Ramon Dias tem um aproveitamento de 66%. É aproveitamento de time campeão brasileiro. Ele recebeu reforço, né? Você vê que estava, em algum momento na temporada, estava se cogitando já a saída dele, né? Aí veio as vitórias, né? Amenizou tudo, tanto que a 2 rodadas da final do campeonato, o Fabinho Soldado garantiu que ele permaneceria para a próxima temporada. Ficou ameaçado durante muito tempo, mesmo com a chegada de reforço. Aí o time embalou ali nessas 9 vitórias consecutivas, deu um respiro para ele, para começar a temporada de novo, né? Mas ele correu o risco de cair. A gente comentava aqui no programa, sempre, né, que ele estava ameaçado.
E a qualquer momento poderia cair. Mas ele tem mais um ano de contrato e vai ficar. E vai pegar no começo agora, fazer a pré-temporada, com os reforços. Vamos ver como vai ser ele com o filho dele para a próxima temporada. Fez um bom trabalho, Vamp, na tua opinião? Depois, com 9 vitórias seguidas, se tirou o time ali da zona de rebaixamento, levou para uma pré-Libertadores. E vamos ver para o ano que vem. Vai ter que botar mais cedo, porque tem a pré-Libertadores. Semana que vem já define quem é. Que o Bahia e o Corinthians pegam, né? E são 4 jogos, né, Mauro? Esse é o problema, claro. 4 jogos. Maravilhoso, evidente, chegar na Libertadores, ainda mais por tudo que o Corinthians sofreu, para o Bahia voltar também ao torneio, mas é muito complicado porque o calendário fica mais cheio. Eu sei que acabamos de falar, elogiar merecidamente o Botafogo, que foi campeão, é o segundo da história que vem nas fases preliminares da Libertadores e ganha uma Libertadores, mas se você puder evitar 4 jogos, é ok. É o que está acontecendo agora na Champions League, com essa nova fórmula que para nós, torcedores, é muito legal, mas ao mesmo tempo acrescenta de 2 até no máximo 4 jogos para cada equipe. Das 36 que estão disputando essa fase de ligas da Champions, já são 2 jogos a mais. A fase de grupos até a temporada passada da Champions League, você tinha um grupo de 4, né? Então você jogava 6 vezes. Agora você joga 8 vezes. Se você tiver entre a 9ª e a 24ª posição, você ainda vai ter um play-off para ser disputado, ou seja, você pode jogar, todo mundo vai jogar 2 partidas a mais. Nesta competição, eram 32 clubes da Champions até o ano passado, até a temporada passada, agora são 36. Então todo mundo joga 2 partidas a mais, 8 jogos. Quem estiver entre o 9º e o 24º vai ter mais 2 jogos, ou seja, pode ser mais 4 partidas. E para quem tiver no Super Mundial de Clubes no meio do ano nos Estados Unidos, ainda tem isso. Então assim, a gente vai ter um calendário ainda mais intenso e insano, o mais intenso e insano de todos os tempos, dá para dizer, no futebol europeu e no sul-americano também. Dos 4 grandes que forem disputar o Super Mundial vai ser complicado. E no caso específico de Bahia e Corinthians, que vão disputar as fases preliminares da Libertadores da América, tem 4 jogos. Isso, claro, se chegar até lá, vai depender do sorteio, óbvio, mas eu acho que dá para chegar. Então é complicado, sim. Quanto mais jogos você tiver a evitar, ainda mais você que vai ter estaduais, né? E alguns clubes, inclusive, com a FC Series, a Florida Cup, você tem a viagem também, tem jogo e vale, tem dinheiro, é legal, bacana, enfim, você vai ter mais problemas para você se preparar. Mas perto do que era o panorama desértico do Corinthians já é alguma coisa, mas é isso que o Mauro falou, que a gente está falando e que o próprio Corinthians sabe, ou deveria saber. Ainda tem muita coisa a ser paga. E em relação rapidinho ao São Paulo, o Oscar vai vir, se fechar negócio, se houver uma enorme boa vontade dele e até um interesse dele da maneira chata que ele saiu do São Paulo para o Internacional, para fazer uma carreira brilhante lá fora, sobretudo na China, e sai como um jogador realmente merecedor de tudo que ele venceu. O Oscar, durante muitos anos, foi um dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo. É um excelente jogador, mas não era para, digamos, não vou dizer que é injusto, para ser um dos 10 mais pagos pelo futebol que ele exercia. Mas tem uma história muito bacana na China, teve no Internacional, também teve no Chelsea, então a seleção teve, enfim, mas ele vai ter que readequar muito o salário dele, porque o São Paulo, em termos de investimento para 25, vai investir menos do que investiu nos últimos anos. E tem que investir uma questão até de responsabilidade e por aquilo que precisa ser feito, não só no Morumbi, mas no clube. E, sobretudo, pensando na obra de reforma, de mudança, de ampliação do Morumbi.